Graça e paz, família linda, pescadores de almas, queridos. Vem comigo aí para mais um expresso da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler algo muito interessante na palavra de Deus, é os Salmos. Vamos no livro de Salmos, se você puder me segue aí, capítulo 24, a partir do versículo 3, que diz assim: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Em outras traduções diz assim, nem jura falsamente. Bom, vamos lá. Essa é uma palavra muito profunda, né? Aqui nós temos que primeiro distinguir que existiu a época da lei e agora estamos na época da graça. A época da lei foi instituída para que o homem soubesse os princípios da santidade, os princípios de ser santo e os princípios de Deus para com o homem. Então foi instituído regras aos homens, né? E através dessas regras eles foram aprimorando aquilo que Deus queria, entendendo o que Deus queria e fazendo o possível para mudar a sua essência carnal em atitudes que agradavam a Deus. Então, essa palavra começa dizendo: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quando nós vemos essa pergunta, essa primeira pergunta, nós temos que entender que naquela época, a época da lei, até os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos, mas a lei tinha que ser levada tão a sério que quando eles entravam em pecado, inclusive eles entravam com a corda, isso mesmo. Eles amarravam a corda na cintura e um ficava do lado de fora, né? E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, só ele entrava. Mas se ali ele estivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro. E claro, se passasse muito tempo, aqueles homens lá de fora puxavam o corpo dele por aquela corda. Era assim a época da lei. Era uma época forte, dura, entre aspas, porque a época da graça as pessoas brincam e muitas das vezes é mais séria ainda. Eu costumo dizer, querido, que você quer saber se a sua mulher é fiel, se o seu filho é fiel, se o seu marido é fiel, dê a liberdade a eles. Deus hoje nos dá, entre aspas, uma liberdade dentro de um livre-arbítrio que será questionada lá na frente, porque a lei obrigava, entre aspas, o homem a fazer. E a graça, ela apenas nos ensina, nos observa, e aí sim, vai ter um decreto. Mas esse decreto, entre esse decreto e o nosso livre-arbítrio, existe o quê? O tempo de nós nos consertarmos. Ou seja, Deus não aprovou as leis, né? Ele não afrouxou as leis. Só que as leis levavam, como eu já disse, o medo e não ao temor. O temor é o respeito ao Senhor. É a alegria de servir ao Senhor. Por isso que diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Tá? E estamos na época da graça. Mas a palavra diz também que pela graça sois salvos, mas isso não vem de nós, é o dom de Deus. Por que não vem de nós? Porque nós, por nós mesmos, não entramos na graça. Mas quando temos a presença, aí a graça se faz em nossa vida. O Espírito Santo nos fortalece. Ele nos move, aleluias. E é por isso que eu disse, a lei, Deus não afrouxou, só que as leis levavam medo e não temor. Então, ele deixou o homem no seu livre-arbítrio seguir o caminho que ele achasse conveniente, sabendo que haveria uma cobrança lá na frente e um fim determinado para quem fez o bem e para quem fez o mal. E é por isso que diz essa palavra: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É aquele que ora 10 vezes por dia? É essa a legalidade? Não, não. É aquele que não só toma um banho de terno porque ele é santo? Não. É aquele que dorme no monte para mostrar? Não, não. É aquele que faz sacrifícios, dá 10, 20 voltas em volta da igreja? Não, não, não. É aquele que tem as mãos limpas. É aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Ou seja, é aquele que se olha no espelho e fala: Senhor, hoje eu estou feliz porque hoje tem ceia. E glórias ao seu nome, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu estou em dia, eu não ando pecando contra ti. Os meus pensamentos, eu procuro tirar tudo que vem de impuro, todas as setas, buscando cada vez mais a tua santidade. Fica com esta palavra hoje, querido. É uma palavra tremenda. É uma palavra que nos coloca, né? Nos coloca a nos analisarmos. Às vezes nós falamos: não, eu vou estar no céu sim, porque 3 a 4 vezes eu estou na igreja, porque eu não perco uma ceia, querido.
é aquele que tem as mãos limpas, a mente santa, a mente sã, o coração puro e que não recorre aos ídolos nem jura falsamente. Não fale com Deus nem prometa aquilo que você não possa cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só aí já diz tudo. Faça porque você o ama. Busque porque você o ama e certamente, aí sim, você conseguirá subir o monte do Senhor e você poderá entrar no seu santo lugar, porque lá está reservado para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Fico com esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você venha a ser iluminado através dessa palavra do Espírito Santo, para que você cada vez mais venha agradar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus. Aleluia.